Olá, pessoal, tudo bom? O tema do Evangelho da noite de hoje vai ser o capítulo 12, itens de 1 a 4. E o título do capítulo 12 do Evangelho é Amai os vossos inimigos. Eu vou ler primeiro para vocês o tema e depois a gente entra na discussão. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículo de 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Se somente amarde os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração. Assim, ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza,
visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abter-se, que por palavras, que por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso, aquele que para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes. Quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. E como eu li no mesmo estudo da semana passada, eu gosto muito desse livro, porque ele fala de uma forma bem atual, explicando os temas do Evangelho, que é o Renovando Atitudes. E ele fala exatamente sobre esse capítulo, o item 4, que é crenças e karma. Também vou ler para vocês para ficar mais elucidado o tema. Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos. Na realidade, suportamos apenas as consequências de nossos atos. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punições sem recompensa, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais.
Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma em sânscrito quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. A seguir, algumas formas negativas de pensar. Não posso mudar, é meu karma. Tenho que sofrer muito, são erros do passado. Se golpearmos algo para frente, este objeto terá a força e a direção que lhe imprimirmos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes que detonas continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequências as reações decorrentes de tua liberdade de agir. Porque, então, não mudas teu karma, tuas ações. Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. Esse texto é o primeiro que eu li ali, muito lhe foi perdoado porque muito amou, é do Lucas, capítulo 7, versículo 47, e o segundo, que é o amor cobre a multidão de pecados, é de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam que somente o sofrimento e o castigo, até a 4ª geração, eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado. Com isso, olvidando que a providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas, de retorno ao amor de onde saímos. Fruto da paternidade divina, a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. E para complementar o nosso estudo, eu queria ler a questão 887 do Livro dos Espíritos, que faz a pergunta: Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta: certo. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Jesus foi o primeiro a vir com a ideia para as pessoas de amar até mesmo os nossos inimigos. Ele foi o precursor de esse pensamento. E o interessante é que, claro, né, a gente fala, é muito difícil amar os inimigos, mas o primeiro passo é a gente não pensar mal, não desejar mal, né? Isso já é o primeiro passo. E aí eu queria ler um texto, uma frase da Joana de Ângeles, que eu acho bem pertinente para a gente refletir sobre os nossos pensamentos,
que a Joana de Ângeles fala: toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico e emocional. Então, essa raiva nutrida faz mal para a gente. Lembrando que isso é uma lei divina, né? No próprio texto fala a questão da física. Então, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, a gente recebe de volta. Então, se a gente raciocinar e pensar que se a gente quer o mal para o nosso inimigo, ele é nosso irmão, né? E a gente, no fundo, está desejando aquilo para nós mesmos, né? Então, desejamos cultivar o perdão, o desejar o bem, né? Trocar o mal pelo bem. Isso já é um primeiro passo. Também quero trazer para vocês um texto do livro O Consolador, do Chico Xavier pelo Espírito do Emmanuel, quando ele fala sobre afeição, o item 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sem sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. E assistindo uma palestra do Paulo de Tarso sobre esse tema, ele reflete sobre que muitos dos males, né, das coisas ruins que nos acontecem, as aflições da vida terrena, se dá ao fato de a gente não conseguir amar, né? O amor, ele edifica, ele cura, ele constrói, né, uma vida futura mais serena, mais sublime, mais próxima do nosso Pai possível. Gostei muito de estudar esse tema, acho que é pertinente, nunca é pouco estudar sobre os sentimentos que Jesus trouxe pra gente, né? O novo evangelho de dizer que a gente deve amar até mesmo os inimigos. Também acho pertinente a gente falar que para a gente conseguir amar ao próximo, até mesmo os inimigos, né, os próximos, quanto os amigos de verdade do coração e os inimigos, a gente precisa aprender ao auto-amor, né, amarmos a nós mesmos. A gente não consegue dar um sentimento para o outro se a gente não tem. E aí eu queria encerrar, né, todas essas reflexões com a prece do jovem cristão, do livrinho do Chico Xavier, que fala: Senhor, dá-nos o amor puro, o respeito à tua lei, a disciplina benéfica, a assimilação dos bons exemplos, o acatamento aos mais velhos, a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o coração terno, o entendimento fraternal, o pensamento resoluto, os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os olhos compreensivos, os ouvidos vigilantes, a dedicação ao estudo e ao trabalho, o devotamento ao bem, os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre. Essa oração é do Aires de Oliveira. Queria deixar um carinho muito grande por todos vocês, que nesse momento a gente possa emanar amor para o nosso planeta, para todos aqueles que necessitam, para aqueles que estão em sofrimento, para os nossos irmãos encarnados, os nossos desencarnados. Que Deus possa nos perdoar
nos nossos delitos, nas nossas faltas, e que cada vez mais possamos cultivar o amor sublime que o nosso Pai colocou a semente dentro do nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.